O que agrada o mineiro não vai agradar o paranaense, não vai agradar o gaúcho. Então, você tem que ter esse conhecimento do ambiente, estabelecer seus processos, e a partir dali, a gestão de pessoas ela vai ser bem mais fácil. Porque o resultado desportivo, às vezes, ele supera a expectativa, e foi o que aconteceu com a América. Ninguém, eu falo isso aqui tranquilamente, ninguém planejou no América, no primeiro ano, que se brigaria pela permanência, ninguém imaginou que chegaria no Libertadores da América. E chegou, ou seja, o resultado desportivo, ele foi fruto daquele êxito de gestão. E isso deveria, é por isso que eu brigo no bom sentido, não sou de briga, eu sou um mineiro tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. E já fui criticado por isso, tá? Já fui criticado, porque no meio do caos, são histórias legais do futebol, no meio do caos, no meio da confusão, no meio das pessoas gritando, e a pessoa fala assim, também, cara, você é calmo demais. Falei, isso virou defeito desde quando? Desde quando que é defeito isso, né? Porque exatamente você tem, às vezes, a necessidade de ter alguém tranquilo, que pacifique ali do lado, é a minha função. Agora, você brigar por isso é lutar pelo que eu acho que é correto dentro do futebol, que é essa gestão, que é ter, é o que a gente é o compliance, é o fair play financeiro, é tudo que a gente vê que está funcionando lá na Europa, que a gente pode trazer para cá e fazer aqui nos nossos clubes. E me fala uma coisa, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive trabalhando contigo aí em Minas, né? Conheci como funciona o futebol aí. Já trabalhei no Rio Grande do Sul algumas vezes, né? Vamos falar dos estados em que você foi. Essa diferença cultural de Minas para o Rio Grande do Sul, ela é uma diferença considerável, né? Vendo de fora, pelo menos assim, entendo dessa forma. É bem diferente, Bom, a minha realidade é Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. São 3 cidades bem diferentes, é o que eu digo em termos de conhecer o local, conhecer a cidade, conhecer o povo, conhecer os hábitos, né? É um local diferente. O gaúcho parece que torce diferente do mineiro, inclusive, né? A cobrança é diferente, várias situações é diferente. Olha, é a maior rivalidade que eu já vi. O Grenal, Inter e Grêmio e Inter, é uma rivalidade que se respira isso na cidade. Na semana que antecede, na semana após o jogo, posterior, muda o clima, mudam os semblantes, é uma final de campeonato. Todo Grenal é uma final de campeonato. E isso eu vivi muito, porque eu participei de 7 Grenais, é muito. E o primeiro já me assustou. O segundo você vai acostumando. É diferente do que você, às vezes, vê em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro, em São Paulo. O gaúcho é muito ligado ao futebol, de uma forma que eu acho que talvez eu fiz um curso na Inglaterra, em Londres, eu me assustei, porque o londrino, se você começa a conversa com o londrino, com 10 minutos, inevitavelmente já está se falando de futebol. Sim. Isso acontece em Porto Alegre também. Em Porto Alegre, o futebol ele toma conta da conversa diária, da conversa informal, diferente de Belo Horizonte, e diferente do Rio de Janeiro, que tem uma parte mais lúdica. O carioca vê o futebol com uma parte mais lúdica, às vezes, como são 4 clubes também principais na cidade, tem uma pegada diferente, não é tão tenso igual em Porto Alegre essa final de campeonato. E ali nós temos uma rivalidade muito grande, né? Então, ano passado, eu nem posso falar que isso é um êxito internacional, mas ano passado o Grêmio caiu de divisão. Isso muda o trabalho, né? Isso muda as perspectivas, isso interfere diretamente no trabalho, como aconteceria se fosse o oposto. Eu não vejo que isso interfere tão diretamente em Belo Horizonte. O América teve a ascensão que teve, não foi pela queda do Cruzeiro, ou manutenção do Cruzeiro na Série B, e nem pela maior ascensão do Atlético, com um investimento muito grande. Foram pelas próprias pernas mesmo, né? Exato. Isso eu vejo como diferença muito grande. Lá se vê muito o que o vizinho está fazendo. Isso eu não acho bom. O torcedor fazer não tem problema. O torcedor ele tem
ele tem um cartão livre para isso, né? Ele tem quem está trabalhando tem que pensar no seu ali, né? Agora, quem está trabalhando não é bom, cara. Não é bom, porque se o outro lado está ruim, não significa que você não fazer nada já está bom, né? Você acaba nivelando por baixo, né? Até muita coisa. É uma característica diferente que eu vi dessas três cidades. Paulo, me fala uma coisa. Futebol é uma atividade empresarial ou política? O que você acha? Eu tenho que ser empresarial. Eu quero que seja empresarial. Eu penso no futebol como empresarial. E o futebol no mundo, ele já é empresarial. O futebol no mundo, ele é negócio, ele é entretenimento. Agora, no futebol brasileiro, ainda subsiste política, ainda subsiste amadorismo, e quando eu falo amadorismo, é o amadorismo de amor ao clube, só, porque você pode ser um profissional e também amar aquele clube, mas você só ter o amor, só ter a paixão, você acaba entregando o futebol ao sabor do vento. Então, para mim, é negócio, é entretenimento, é empresa, tem que ser empresa cada vez mais. Você tem que ser cobrado por resultados, cobrado por metas, cobrado por objetivos, ser responsabilizado se você eventualmente andar fora da sua linha, para que a gente torne cada vez mais o esporte forte. O que o torcedor quer, Orlando, ele quer o time dele forte. Só que ele tem que entender que para o time dele estar forte, a liga tem que ser forte. Sim. O campeonato tem que ser forte. Os outros têm que ser fortes. Todo mundo tem que estar bem, né? Todo mundo tem que estar bem. Os alemães que falam, né, que eles medem a força da liga deles pelo pior time da liga, pelo 20º colocado do campeonato. Né? Quanto mais forte aquele time for, mais forte é a competição. E a política, ela, eu não posso negar que ela é presente nos clubes de futebol, nos clubes associativos que temos aqui no Brasil. Ela é presente, mas eu torço para que ela, aos poucos, vá perdendo força. Porque não é saudável. Não é saudável. Orlando, eu não estou falando de caso nenhum de que aconteceu comigo. Agora, você ter o seu trabalho avaliado por 5 pessoas, exclusivamente políticas, que cumprem um mandato ali estatutário, que não recebem R$1 para estar ali, que ali é o hobby dessas pessoas, e serem responsáveis por ditar as regras num clube, é muito triste, porque você vai no campo e você tem jogador com salários altos, porque nós trabalhamos com alta performance, né? A maioria dos atletas não tem esses valores de salário no Brasil, mas a gente está falando aqui de alto rendimento, de alta performance, de Série A, com parte da Série B, de competições fortes no Brasil. Você vai no campo, você tem jogadores profissionais, com um contrato profissional rígido, que tem direitos, que tem deveres, e que você, clube, precisa cumprir, e o jogador também precisa cumprir. O jogador deixar de comparecer no clube 2, 3 dias seguidos, ele tem severas sanções. Se você, como instituição, como clube, deixar de pagar o salário do seu jogador durante 1 ou 2 meses, você tem severas sanções. Só que quem comanda o clube não tem sanção, não tem responsabilidade, não tem um contrato assinado, ainda, né? Não tem uma carteira de trabalho. Isso eu torço para que a gente, aos poucos, vai trabalhando para diminuir no futebol. Legal, cara. Bela resposta, bela resposta. Me fala assim, o Paulo lá de 15 anos atrás, quando começou a querer entrar nessa brincadeira de futebol, né, obviamente ele se inspirou em algumas pessoas para que isso ocorresse. Quem que foram as pessoas que te inspiraram? Falaram, cara, eu vou trabalhar com esse negócio aí, eu acho que é massa. Bom, eu nunca respondi uma pergunta dessa, tá? É engraçado, nunca respondi essa pergunta. E eu, Belo Horizonte, mineiro, acompanhando os clubes daqui, tanto América, Atlético quanto Cruzeiro, os 3 principais. E tinha um personagem aqui na minha pré-adolescência, adolescência e início de vida adulta, que eu cheguei a pensar, cara, gostaria de fazer o que esse cara faz, que era o Eduardo Maluf. O Maluf
O Maluf, ele tem... Depois eu fui estudar a história do Maluf. Ele foi presidente de um clube pequeno aqui em Belo Horizonte, do interior, de Minas Gerais, desculpa, do interior, que é o Valério. E ele, a partir dali, ele começa a ter uma gestão, a trabalhar com gestão, sem ter curso de gestão, sem ter uma qualificação fora do Brasil de gestão. Ele era um gestor. Empírico. Uhum. Totalmente empírico. Totalmente empírico. E era admirável o que o Maluf falava, fazia. Não era época de celular, de internet, a gente não tinha acesso. Era jornal, eu sempre li o jornal, e às vezes via contratação, aí eu queria saber como é que era a contratação, e tinha sempre uma parte foi o Maluf no Atlético, outra parte no Cruzeiro, e eu acompanhei aquilo de uma forma até eu iniciar na Federação Mineira, e ele ainda estava trabalhando, teve uma oportunidade que ele foi à Federação, e a gente conversou um pouco. Então, assim, ele, sem ele saber, eu tive ele como um paradigma, assim, de, pô, gostaria de ser um diretor de futebol.